Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio 124 e você já viu a data da gravação? 13 de setembro, 2 dias após o assassinato de Charlie Kirk, um ativista conservador americano, um homem de 32 anos de idade, que deixa esposa e 2 crianças. E ele foi assassinado covardemente por um criminoso. Eu vou me dispensar de colocar outros adjetivos do tipo canalha, cafajeste, porque o nome criminoso já diz tudo. E o título deste vídeo é Quem celebra a morte não merece emprego. Ontem, dia 12, eu assisti a um vídeo na internet de um cara que cada vez mais eu admiro pela coragem. Antes eu já admirava pela capacidade extrema de ser empresário, mas agora eu admiro cada vez mais pela coragem. O Tales Gomes. Esse cara é muito diferente. Tem uma nova geração de empresários, principalmente no mundo digital, como o próprio Tales Gomes, o Primo Rico, o Thiago, o Bruno Perini. Tem muita gente boa por aí, porém, o Tales Gomes, que tem tanta competência quanto o Thiago Nigro, quanto o Bruno Perini, quanto esses outros caras, eu poderia enumerá-los em 2, 3 dezenas, eu admiro todos eles, mas o Tales Gomes, ele é outro departamento. Ele, além de um grande empresário, ele é um grande cidadão. E eu assisti ao vídeo dele ontem falando que os empresários devem vasculhar as redes sociais dos seus empregados e demitir quem celebra a morte. E eu me solidarizo 108%, não é nem 100% com o Tales Gomes. E não é de agora, não. Sempre que eu abro um treinamento e eu faço um treinamento nas empresas e vem o assunto político, porque muitas vezes é inevitável, através de uma pergunta, através de uma situação, porque a gente está analisando o mercado, e o mercado, infelizmente, o mercado é muito afetado, especialmente no Brasil, onde o Estado é gigantesco, pela política. Eu sempre digo, eu não quero conversa. Se algum de vocês aí na plateia é esquerdista, nem me diga, porque eu não quero ver a sua cara. E eu sempre encorajei empresários, usando todo o meu prestígio como consultor, toda a minha influência como consultor, para demitir quem é esquerdista. E ontem eu vi o Tales Gomes falando, e evidentemente que agora nós não estamos falando somente de esquerdistas, nós estamos falando de esquerdistas que celebram a morte. Porque eu suponho, ainda talvez numa boa vontade ingênua, de que nem todos os esquerdistas são radicais a ponto de celebrar a morte. Mas você vai para as redes sociais e ali você vê gente celebrando a morte. Não teve um sujeito que esses dias, um professor, escreveu e depois apagou, quando o Roberto Justus publicou uma foto dele, a sua esposa e a sua filhinha mais nova, e colocou só guilhotina? O que está por trás dessa afirmação? Não é? Então, eu compactuo, assino embaixo desta mensagem do grande Tales Gomes, dizendo: vasculhe as redes sociais dos seus empregados. Veja quem está celebrando a morte de Charlie Kirk ou quem está celebrando a violência. Por quê? Porque como você vai confiar os seus ativos, como você vai confiar a segurança do trabalho, como você vai construir uma empresa com quem celebra o assassinato de um homem de bem? Charlie Kirk só fez o bem durante sua vida. E o seu grande, entre aspas, crime foi ir às universidades americanas e debater. Ele não ia palestrar, ele simplesmente sentava, abria o microfone e enfrentava todo tipo de agressão verbal,
todo tipo de pergunta e ele, com essa postura cristã, com essa postura bondosa, com essa postura construtiva, ele começou a arrastar para as suas palestras, que nem eram palestras, como eu disse, para os seus debates, milhões de jovens americanos que até então, assim como nós brasileiros, só têm sido ideologizados por professores de esquerda. Por que não ouvir os dois lados? Ok? Ouça o lado da esquerda, mas ouça o lado da direita. Ouça o lado marxista, mas ouça o lado capitalista. Ouça o lado conservador. Qual é o problema? Do que a esquerda tem medo? Por que esse medo de que alguém possa falar? E esse covarde, esse criminoso que matou Charlie Kirk, qual foi o argumento dele? Ele foi um inútil, um incapaz para ir ao microfone e debater. Ele simplesmente pegou uma arma e covardemente atingiu o pescoço de Charlie Kirk. E quando vem caras aqui na minha cidade, em Porto Alegre, e em todo o nosso Brasil, dizendo, não, mas ele provocou. Mas essa lógica do ele provocou, ela tem duas falácias. Primeiro, ele provocou o quê? Não tem o free speech? Cada um não fala o que quer? Não é a mesma lógica que as feministas criticam da marcha das prostitutas? Quando parece que um policial disse após um estupro, pô, mas ela provocou, ela estava de minissaia, mas as mulheres não têm o direito de estar de minissaia? Isso dá o direito de alguém estuprá-las? Não é a mesma lógica? Alguém não tem o direito de falar o que deseja? Isso dá o direito de outra pessoa tirar a sua vida? E essas crianças? Vocês entenderam, gente? É muito mais grave, nós estamos à beira, no mundo, aqui no Brasil também, de uma guerra civil. As pessoas simplesmente não se toleram mais. E eu estou dizendo, demita quem celebra a morte. As pessoas vasculhem nas redes sociais, mas as pessoas não publicam nas redes sociais. Se eu faço um vídeo, não é para publicar? Qualquer um pode vasculhar os meus vídeos, qualquer um pode vasculhar os meus artigos, qualquer um pode vasculhar os meus Spotify. Qual é o problema? É público. Então vasculhe as redes públicas dos seus funcionários e demita quem celebra a morte, porque quem celebra a morte um dia pode matar também. E atenção, um recado para os isentões. Neste caso, não tem, veja bem, não tem nenhuma desculpa. Não há desculpa que justifique o assassinato de uma pessoa. Não há. E outra, um recado também, como eu já gravei ontem, um recado também para essa turma ignorante de RH. Essa montanha de palestras que vocês jogam para dentro das empresas, microagressões, comunicação não violenta, na justiça, danos morais, tudo isso aí, na cabeça de possíveis assassinos, está legitimando o crime. Ah, eu me sinto microagredido, ele me deu um dano moral, foi uma comunicação violenta, então eu posso ser violento também lá e matar o cara. Existe uma diferença brutal entre palavras e tiros, entre palavras e facadas. Não é tudo a mesma coisa. Ah, mas ele me feriu moralmente, então eu posso dar um tiro no pescoço. E quando alguém celebra a morte de Charlie Kirk, aquelas crianças que agora estão sem pai, aquela moça que agora está sem o seu marido, isso não significa nada. Nada! Para sua ideologia porca. Como não se indignar? Como? Então, meu amigo empresário,
minha amiga empresária. Limpe da sua empresa toda essa merda de agressões, não sei o que. O mimimi está provocando mortes. E o sangue de Charlie Kirk também está na mão da imprensa. Ou de parte da imprensa, é óbvio, que demoniza a tal ponto uma pessoa que ela sabe que na multidão sempre existe um covarde como esse que matou Charlie Kirk. Então é só estimular o ódio, é só demonizar uma pessoa para que você abra a porta para os criminosos. Não é? Então, gente, esses dias um cara escreveu um comentário no meu canal do YouTube sobre um vídeo que eu fiz dizendo que o capitalismo era o melhor sistema que o ser humano inventou até agora, o melhor sistema financeiro de mercado que o ser humano inventou até agora. E ele escreveu simplesmente: o capitalismo é uma desgraça. Eu não estou dizendo que esse cara celebra a morte, não é isso. Mas esse cara eu demitiria também, porque se ele acha o capitalismo uma desgraça, ele não pode viver no sistema capitalista. Então você tire-o da sua empresa, que é uma parte do sistema capitalista. É lógico. Não é lógico? Veja bem quem você está colocando para dentro da sua empresa. E sabe o que, no fundo, esses criminosos não suportam? Assim como o cara que escreveu Guilhotina, quando o Roberto Justus postou a foto da sua família, eles não suportam 3 itens. Item número 1, eles não suportam uma família. 2, eles não suportam a crença em um Deus. 3, eles não suportam o trabalho, a meritocracia, o capitalismo. Embora vivam disso, eles não suportam isso. Se alguém não suporta isso, você vai colocar essa pessoa dentro da sua empresa? Conclusão. Qual é o plano de ação? Óbvio. Demita quem celebra a morte. Porque quem celebra a morte também é um criminoso. Paulo Mubarak gravou o episódio 124 em 13 de setembro de 2025.